fazendo uma quarentena em casa, lógico, né? Tomando cuidado, inclusive, para não trazer coisa para minha família, mas certamente também não deixando a minha atividade profissional. Pô, que bom, bom saber, né, dos médicos. Mas vamos conversar. E eu queria primeiro, né, te introduzir. Todo mundo sabe quem é você, mas alguns que estão aí meio desconectados ou perdidos, eu tenho que reforçar o seu. Primeiro o que você acabou de dizer, né? Você está falando do ponto de vista de um médico. Você é médico, mas você não é só, não exerceu só a profissão como médico, mas você teve uma carreira na gestão da medicina, na parte prática, tanto pública quanto privada, à frente do Einstein, né, que é um dos maiores hospitais aí, não só do Brasil, mas do mundo, depois na frente de um grande grupo de saúde, e você também já foi secretário de saúde, sempre próximo das questões de saúde na esfera pública. Então, Cláudio, que é meu amigo e além de ser médico, tem um conhecimento vasto do sistema de saúde. E, Cláudio, acho que essa é a grande dificuldade dessa crise, do que nós estamos vendo, as pessoas entenderem o que é esse impacto no sistema de saúde. Porque todo mundo fica falando do corona, aí começa uma discussão, mas a mortalidade não é tão alta. Mas aí se fala, né? Pô, mas o impacto vai ser no sistema de saúde. Então eu já queria começar essa conversa você contando um pouco da visão do que é o sistema de saúde brasileiro, ligado, óbvio, com a questão do corona, né? Veja, a gente primeiro faz muitas vezes críticas ao sistema de saúde brasileiro e a gente está vendo agora que elas são infundadas, tá? Algumas coisas, logicamente, fazem sentido, mas a gente tem um grande desafio, que é a criação do maior sistema universal de saúde do planeta e que criou algumas iniciativas importantes. O Programa de Saúde da Família, que é um programa vitorioso, que dá um suporte importante em termos de atenção primária. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 45 mil pontos de interface com a população, de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E eu acredito que se avançou muito no quesito da saúde como um direito social. Claro que a gente tem aí questões que têm que ser superadas, a gente sabe que tem centros do país onde você não consegue estabelecer um médico, você sabe que a questão da telemedicina é algo que poderia ter caminhado um pouco mais, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso na própria Assembleia Legislativa. Eu acho que se a gente desburocratizasse as questões hoje das mecânicas regulatórias, quer dizer, Agência Nacional de Saúde, Anvisa, mas isso é um processo que caminha, né? A questão é que hoje o sistema está num choque e num checkmate. Por quê? Porque nós estamos com uma doença, e aliás não é novo, né? Se você olhar a gripe espanhola, né? Ela matou 30 milhões de pessoas. Se você for comparar com os 8 milhões que morreram na Primeira Grande Guerra Mundial, se você olhar aquilo que aconteceu com outros processos como o tifo, né, a gente vai ver que, na realidade, esse processo todo ele não vai deixar tantos óbitos como outros. Acontece que tudo aconteceu muito rápido, né? Por quê? Porque é um vírus, aliás, de uma família de vírus que nós já conhecemos. Por quê? Porque a gente teve o MERS, tá? A gente teve o SARS, tá? Quer dizer, o coronavírus, o Covid-19, né? Ele, na realidade, tem uma capacidade de transmissão muito rápida. Como ele replica de forma exponencial, ele vai saturar muito rapidamente os aparelhos de saúde e você não vai ter infraestrutura em termos de poder dar suporte para pacientes que vão precisar de medicina e terapia intensiva. Onde é que é o grande problema? É que, por não poder dar suporte para todo mundo ao mesmo tempo, você vai ter, num intervalo de tempo muito curto, óbitos que eventualmente não aconteceriam se por acaso você tivesse a infraestrutura. Daí, justamente, a gente tentar alongar um pouco todo o processo, achatar a curva epidemiologicamente, que é o que a gente está tentando fazer justamente com o confinamento, para que o sistema possa absorver essas pessoas dentro de um intervalo de tempo no qual ele se mostraria suficiente. Agora, você fez um comentário que eu fiquei curioso, né? Porque a gente ouve os brasileiros falando do SUS, enfim, a saúde no Brasil tem um monte de problemas, e você pontuou que o SUS ele é um case de sucesso. Então, onde que está o gargalo? Eu queria entender, assim, isso foge um pouco só do corona, mas eu fiquei curioso com essa sua fala. Olha, eu acho o seguinte, o problema que nós estamos vivendo é um problema de logística.
Tá? Por quê? Porque os pacientes vão estar em estado grave e não vai ter terapia intensiva para atender eles todos simultaneamente. E o que é interessante é o seguinte, é que é um país que montou um sistema de saúde focado no hospital. Então, se você olhar, quer dizer, apesar de termos trabalhado no modelo hospitalocêntrico, ele não se mostra suficiente. E por quê? Porque os hospitais se habituaram a atender pacientes de baixa complexidade. Se você fizer um pouco de exercício, vai dizer, puxa vida, nós montamos um sistema hospitalocêntrico, que é o mais caro, e quando a gente precisa dele, a gente não pode usar da forma adequada. Por quê? Porque nós os habituamos a levar a baixa complexidade para Para um dentro do espaço hospital. de alta complexidade. Então, eu acho que homens públicos como você, e aliás, política pública não é atributo só de quem tem uma função pública, né? A Claro, sociedade tem que participar ativamente, né? Eu acho que exatamente. a gente vai ter que rever os desenhos dos modelos de assistência, né? Acho que a gente vai ter que entender um pouco mais o que é atendimento primário, o que é coordenação de cuidado, quer dizer, para que serve a telemedicina, né? São instrumentos que, em termos de logística, ajudariam muito que o sistema tivesse uma organização muito melhor. Não sei, com toda a clareza, se isto tudo, se tivesse mais bem ordenado, faria frente às necessidades que nós vamos ter nesse momento. Você está vendo que os Estados Unidos, que tem... Olha, os Estados Unidos têm 39 leitos de terapia intensiva para cada 100 mil 100 habitantes. mil. O Brasil tem 25, né? Então, quando você olha, quer dizer, não está tão distante, mas os Estados Unidos têm um número significativamente maior. E nós estamos assistindo pela televisão o que eles estão passando para tentar organizar o sistema, vítima que é também da insuficiência para esse tipo de demanda específica que a gente está tendo por conta do coronavírus. Então, meu receio, por isso que estamos conversando agora, é que a gente não deve, por conta do momento que a gente está, a gente imaginar que a gente tem um sistema ruim. Onde a gente errou? A gente errou porque provavelmente quando alguém trouxe a informação de que tinha uma gripe acontecendo na China, a gente achou, bom, primeiro, esse vírus não vai se dispersar. Por quê? Porque é característica da China. Depois, achou-se que o fator de temperatura também não ia ajudar. Por quê? Porque acima de 25 graus, a capa lipídica que protege o vírus, ela ia se desintegrar. E, na realidade, essas coisas não se mostraram verdadeiras. Então, a gente, quem sabe, não se preparou de forma adequada. O que a gente poderia ter feito a mais? Esclarecido mais a população? Sempre. Ter se preparado mais com kit de testes? Com certeza. Organizar um pouco mais a questão do isolamento. Quer dizer, hoje nós estamos discutindo se a gente mantém isolamento horizontal ou se a gente vai para um isolamento mais vertical, mas o fato é que, quem sabe, a gente pudesse, antes, ter discutido se a gente poderia organizar isso um pouco melhor. Por quê? Porque o isolamento, no caso do Brasil, é diferente de outros locais. Porque o idoso, em geral, vive com mais gente. Quer dizer, será que a gente poderia ter criado uma infraestrutura, principalmente nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, tá? E lá criar uma infraestrutura na rede hoteleira para colocar esses idosos e dar a eles, portanto, uma condição de proteção, isolando-os de uma maneira mais adequada e dando condições, talvez, para aqueles que sejam mais resistentes e com menor chance de apresentar complicações, para que eles continuassem trabalhando. Quer dizer, a gente resolveu debater esses assuntos, e aí a minha decepção, porque Agora, esse assunto começou a trazer uma repercussão no âmbito da economia. Não adianta sim. querer se enganar. Quer dizer, a gente não deu importância para um aspecto médico, para um problema de saúde, e passou a dar importância para esse mesmo problema quando a gente percebeu que ele pode ter um ônus importante em termos de custo para a sociedade. Então, nesse momento, a gente não tem muita coisa a fazer. A gente está agora tratando de criar uma forma de isolar as pessoas, imaginando que com isso a gente de fato consiga diminuir a transmissibilidade, e parece que estamos conseguindo, tá? E eu acho que talvez o maior cuidado tentando evitar politizar esse debate e criar aí um cenário que é o pior dos mundos, né? Que é a falta de entendimento que pode existir entre o poder municipal, o estadual e o federal. Felizmente, até o presente momento, isso ainda não aconteceu, muito embora tenha gente que está forçando a barra para tentar conseguir isso. Mas eu confio que a gente não vai se perder nesse caminho.
Eu quero falar mais dessas estruturas todas do funcionamento do municipal com o estadual e com o federal, mas você mencionou uma coisa que eu já ouvi muita gente falando, que é a questão da temperatura. E todo mundo, não, porque isso não funciona no calor, no verão. Inclusive, eu estava escutando um podcast sobre a situação na África, e uma das expectativas na África, que tem, né, um sistema de saúde infinitamente pior que o nosso, condições sociais muito piores, e eles estavam fazendo uma análise sobre o que vai ser isso na África. E uma das esperanças era que o vírus não reagisse, né, à temperatura do mesmo jeito. Mas isso não tem se provado, como você colocou. O que muda? Que momento que a gente pode achar que a temperatura vai fazer a diferença ou não? Olha, a temperatura tem um aspecto importante, né? Porque quando é mais frio, as pessoas têm mais tendência a queda de resistência, né? Então, a gente pega mais resfriado justamente durante o frio, né? Então, no quesito do hospedeiro, que somos nós, a temperatura pode ter um papel diferencial. No quesito da sobrevivência do vírus ou da transmissibilidade, né, eu não vejo muito que a temperatura possa interferir. Agora, tem um agravante, né? Por isso, justamente, as questões das vacinações estão sendo antecipadas, né? Porque nessa época do inverno, a gente começa a ter outras viroses. O influenza é uma delas. E tanto que o Ministério, eu entendo de maneira bastante qualificada, né, ele se antecipou e determinou que fosse feita vacinação com a tetravalente, justamente para evitar que a gente tenha aí um superajuntamento, né, de diferentes tipos de gripes, e aí seria muito mais difícil para tratar, e lógico, o caso fica mais complicado. Eu queria falar que você explicasse um pouco para a gente, Cláudio, como é que é essa história do tratamento. Então, você tem os hospitais de campanha, eles estão sendo construídos para tratar das pessoas com problemas iniciais. Como é que é esse processo? A pessoa com corona, ela vai para o hospital, ela passa por uma triagem, depois ela vai para uma internação, o respirador, entubar, UTI. Como é que são essas fases? Porque eu acho que não tá muito claro para todo mundo que, felizmente, não teve uma interação com o hospital, não entende, não, você foi entubado, mas não está na UTI, não, você foi o respirador. Se você puder explicar isso, acho que já ajuda. Olha, primeiro o seguinte, né? A sintomatologia da gripe ela é muito variável, né? Existem as pessoas que são assintomáticas, aliás, a maior parte delas, né? Existem pessoas que têm sinais muito singelos, né? Um pouquinho de coriza, uma tosse seca, pouco produtiva, né? Um fator forte é a febre, aí você tem que assinar, já levantar um sinal de alerta. E aí, quer dizer, o que está... Por que as pessoas estão pedindo para procurar o hospital só nessas condições, né? Porque justamente quando surge o desconforto respiratório, aí passa a ser uma preocupação, porque, logicamente, esse paciente pode estar com risco de precisar de suporte respiratório, né? O que a gente tem pedido é que as pessoas procurem os serviços médicos quando começarem a sentir algum tipo de desconforto respiratório, um pouquinho de dispneia. Nesses casos, aí sim passa a ser importante que a gente tenha aí uma interferência um pouco mais agressiva, porque pode ser que esse paciente precise internar. Os outros casos, a gente tem mantido os pacientes em casa. Agora, como acompanhar esses pacientes? De que maneira a gente poder fazer algum tipo de segmento? Porque tem que trazer tranquilidade para as pessoas, né? Que é um dos problemas, Renê. Uhum. Mesmo as pessoas que estão assintomáticas e estão agora, nesse momento, nas suas casas, né? A gente está assistindo que elas estão entrando num cenário de depressão, né? Elas estão angustiadas, né? Elas estão, eu diria até com um pouco de agonia por aquilo que elas estão sentindo, né? Primeiro porque elas estão saturadas de informações que elas não conseguem conectar, porque não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, né? Elas estão ansiosas por conta da reclusão e estão bastante impotentes, porque elas não conseguem fazer muita coisa, né? Então, é um cenário em que cria um mal-estar dentro do convívio, que, a meu ver, é algo bem, bem importante. E a gente tem que tomar cuidado, porque os líderes, e aí os líderes são todos, né? São os líderes. Cada Sim, médico é um líder, né? claro. Cada cidadão público que tem uma função, secretários, governadores, presidentes da República, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que, de repente, por uma questão de egoísmo, e aí são aqueles que estão muito preocupados com o tal do mercado, né? Por convicções religiosas, e até por perturbações com toda
com toda a liberdade, e por favor, Claro. tomem positivamente, mas até por uma perturbação de ordem psíquica, né? A gente não pode permitir que isso quebre o equilíbrio das pessoas que estão nas suas casas. Pelo contrário, eu tenho ligado para as pessoas, recebi hoje mensagens, como é que você está? Quer dizer, não ficar o tempo todo na televisão só vendo notícias do coronavírus, tá? Porque aquela informação ela é um fragmento. Se você toma ela de uma forma, vamos dizer, total, e não dentro de um contexto, né? Você, de repente, se deixa levar e aí vai ser um problema muito grande, porque a gente vai ter ainda que cumprir com um período de quarentena pela frente, né? Não sabemos ainda quantos, que as autoridades vão ter que decidir isso, né? Mas o bom senso diz que ainda vai ter um bom tempo por detrás disso. Agora, você acha que... explica para a gente essa sobrecarga, porque muita gente fica falando de novo, né, da taxa de mortalidade, mas não entenderam que é o volume de pessoas indo para o hospital, e não vai ser só quem tem corona que vai ser afetado, mas são as pessoas que necessitam do uso do hospital. E acho que isso não está claro para todo mundo, porque, assim, uma coisa que eu estou escutando, a Merkel falou em 70% da população alemã contaminada, né, infectada. Outros países falaram em 50%. Se a gente vai falando nesses volumes de infecção, mesmo que a taxa de fatalidade seja 1%, é muita gente no hospital. E qual o impacto disso no resto das outras pessoas e na perda dos médicos, na perda dos enfermeiros? Tem uma situação que eu acho que não está todo mundo conectando isso. Por isso que está essa discussão e essa gritaria, criando essa falsa dicotomia entre economia e saúde, que eu não acho que isso vai levar a gente a lugar algum. Mas fala um pouco disso, dessa sobrecarga, Cláudio. Olha, você tocou num ponto importante, né? Primeiro que a gente tem que manter os soldados de guerra bem, e eles estão também se contaminando, né? Uma vez contaminados, eles têm que sair do fronte imaginando que eles vão ficar bem e vão poder voltar, tá? Segundo lugar, tá? Eu estou vendo, aliás, uma série de perguntas, eu também adoraria que voltasse. Todo mundo quer que volte, não resta a menor dúvida. A questão é, a gente quer voltar ou a gente quer um ato de irresponsabilidade que possa criar aí uma mácula muito complexa no contexto da sociedade, né? Não é fácil esse equilíbrio, né? Qual é o grande problema? O problema é o seguinte, a gente não deu um desligue-se nos acidentes vasculares cerebrais, nos derrames. A gente não deu um desligue nos pacientes que vão infartar, nos tratamentos oncológicos, nos pacientes que estão com sangramento digestivo ou numa arritmia cardíaca, para citar alguns exemplos. Quer dizer, as outras coisas continuam acontecendo e elas ocupam, normalmente, hoje, grande parte dessa capacidade instalada dos nossos hospitais. Nós temos hoje, no Brasil, 2,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Tá? Esses 2,2 leitos para cada 1.000 habitantes, o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, seria 2,5. Eu falei anteriormente que se a gente organizasse um pouco melhor o sistema, internando o que de fato precisa e não internando aquilo que não é tão necessário, talvez essa proporção não seja nem tão ruim. A questão é o seguinte, quer dizer, como é que a gente faz para atender todas essas pessoas? O atendimento, teve hoje um conhecido que me ligou, falei, eu gostaria de comprar, inclusive, alguns respiradores para colocar na minha casa e deixar guardado se eu precisar. Como se o respirador, Reni, fosse um aparelho que você liga na tomada e conecta na tua boca. Não é assim. Quer dizer, tem muita coisa, é um processo assistencial de medicina crítica, onde você tem que ter o respirador, você tem drogas vasoativas, alguns pacientes vão para diálise, alguns pacientes precisam de circulação extracorpórea. Quer dizer, todo esse monitoramento com enormes unidades de unidade de terapia intensiva, você precisa de gente que está ficando doente. Como é que você faz para organizar tudo isso? Então, você, de repente, vai dizer o seguinte, bom, espera um pouquinho só, né? Teria uma taxa de mortalidade muito mais alta, por quê? Porque a organização do meu sistema e dos meus processos não foi montada para que eu pudesse atender as pessoas dessa forma. Então, você vai dizer, puxa vida, não é muita gente que morre, mas imagina perder gente que você não perderia, né? Vai explicar para os familiares, quer dizer, precisa de muito equilíbrio. Eu sou um grande defensor de que a gente deve encontrar uma forma de voltar à força de trabalho. Agora, como é que a gente faz? Tá? Talvez com métodos de trabalho à distância, home office, algumas profissões você consegue, outras não.
Tá? Como é que você faz? Tá? Entrega de alimentos, tá? Existe delivery? Sim, existe delivery. Vai ter um prejuízo de natureza econômica? Vai ter. Tá? Dizem que a gente vai ter aí um prejuízo da ordem de 10% do PIB. Para países mais ricos, isso simplesmente se alonga numa dívida. No Brasil, que a gente estava lutando justamente para ter um equilíbrio de contas, isso vai ter um peso enorme. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai deixar a situação degringolar e imaginar que a gente perdeu pessoas que não iam morrer? Quer dizer, o grau de mortalidade ele é pequeno. O problema não é nele. O problema é você precisar de todas essas pessoas demandando ao mesmo tempo, os recursos que você só tem capacidade que é bem limitada e finita. No Brasil e fora do Brasil. Isso não é um problema do Brasil só. Fora do Brasil também. Se você olhar na Alemanha, eles têm lá a mesma porcentagem de leitos que nós temos para unidade de terapia intensiva. Ah, mas bota mais respirador. Onde é que você tem gente que entende de medicina de terapia intensiva? Então, também não é uma coisa trivial. E eu acho que é aí que a sociedade tem que tentar entender que todos nós somos favoráveis a voltar ao trabalho. Mas temos que saber como é que a gente organiza isso. Se começar a testar, se a gente tiver um grau de imunidade na sociedade que aumenta em 60%, tá? 60%, aí a gente consegue, de certa maneira, criar uma condição para que as pessoas possam ser menos transmissíveis. Se elas forem menos transmissíveis, quer dizer, quando eu digo portadoras, hospedeiros que transmitem, a gente pode, de certa maneira, encontrar uma forma de talvez fazer as pessoas voltarem a trabalhar. E eu sei que tem dados, tem gente falando que o IPEA revela que homicídio, Isso, aquilo. Estou lendo aqui, inclusive. Tudo isso daqui eu concordo, mas é para uma condição de comportamento de uma sociedade que está no status de normalidade. Não é como nós estamos agora. O que nós estamos agora passando é muito mais sério. Quer dizer, não dá para a gente comparar dados estatísticos com uma sociedade que está numa situação de calamidade pública, todo mundo com muito medo, que não quer, de forma alguma, morrer. Quero ver se for um parente seu que tem 60 anos, que certamente pode precisar de um ventilador, e a gente sabe que esses pacientes têm grande chance de entrar no ventilador e sair, mas ele não vai sair não porque ele não saiu, mas ele não entrou, porque não tinha aparelho para ele. É essa a questão. É uma sobrecarga do sistema. Esse assunto todo leva à discussão invariável daqueles que estão falando só na economia, e eu acho importante a gente reforçar que eu penso que nem você, a questão econômica é muito importante. Não existe saúde sem economia. Se a pessoa não trabalha, ela não tem como comer, e óbvio que ela não vai ter saúde. Não dá para separar essas duas coisas. Eu também acho que o Brasil é um país com problemas sociais e econômicos muito graves para ele parar. Mas o ponto que nós não temos nenhuma alternativa para não criar uma catástrofe ainda maior. E aí, aqueles que estão focados só na economia, eles trazem a ideia da tal do isolamento vertical. Eu queria, Cláudio, que você falasse um pouco para a gente que tipo de estrutura física, organizacional, tecnológica, de saúde é necessário para você ter um isolamento vertical. A Coreia do Sul fez isso com muita tecnologia, com muito teste, com coisas que nós estamos muito longe de ter. E assim, não é que, então vamos adquirir, daqui 6 meses a gente põe o isolamento vertical. Não dá tempo, tem que ser hoje, começar hoje. Fala um pouco do que é a construção de uma estratégia massiva de isolamento vertical. Olha, o isolamento vertical ele depende de conhecimento, de dados, né? Quais são os dados que nós temos? Primeiro, os grupos de maior risco, que são as pessoas com mais de 60 anos e pacientes com comorbidade. Isso é suficiente? Não, porque a gente percebe que tem gente jovem, em geral obesos, que estão internando bastante em UTI. Então, eu tenho a impressão que, por aquilo que a gente está levantando, da nossa casuística, que não adianta a gente olhar o que aconteceu lá. Na Itália, é uma população muito mais idosa, né, com recursos diferentes. Tá? Então, são realidades que, às vezes, a gente quer transpor os dados e não são bem transponíveis. Né? Não digo nem geneticamente, porque geneticamente, aliás, as diferenças que existem dos seres humanos são mínimas. Né? Mas acho que são hábitos de vida, condições de defesa. E aí você pode dizer, quer dizer, falar para o pessoal na Ásia para usar máscara é a coisa mais natural do mundo. Todos eles já usam máscara quando vão para o metrô. Né? Então, eu acho que se a gente quiser trabalhar, a primeira coisa que a gente precisaria, primeiro, separar o que é grupo de risco de verdade. Segundo, o ideal era poder fazer teste. O teste de isolar o vírus é suficiente? Ele é bom para saber quem está com o vírus, mas ele não é bom para saber quem já tem cicatriz imunológica.
O bom seria saber desses assintomáticos, tem assintomático, a maior parte, como eu disse antes. Se a gente já soubesse que ele contraiu, ele tem uma cicatriz, ou seja, ele tem imunoglobulina de estado crônico, ou seja, alguém Ou que seja, teve ele uma está gripe, imune. Ele está está imune, imune. seria como uma vacinação. Esse indivíduo poderia voltar a trabalhar. Agora, para Uhum. isso, a gente precisa gastar muito dinheiro e fazer teste para as pessoas, e se possível, Mas testes existe esse sérios. teste? Esses Existe testes esse também teste? estão sendo fabricados em larga escala. Nós Ah, mas já acabamos de estão, já ver, a gente existe. acabou de ver que chegaram testes na Espanha, todos falsos. Tinha uma sensibilidade de 30%, ou seja, 70% é indetectável. Então, estamos buscando os melhores testes, não é simplesmente colocar. Então, se pudesse testar todo mundo, tá? Se pudesse ter alguma mecânica de georreferenciamento. E para isso, Reni, uma das coisas que passou pela minha cabeça, mas eu não sou estrutura de governo, né? Eu estou tentando até dialogar, né? Mas eu acho que se a gente conseguisse, com os dados das teles, tá? Fazer uma geolocalização, talvez a gente encontrasse soluções distintas. Agora, o que acontece? Você tem vários Brasis dentro do Brasil. Né? Você conhece isso como pouca gente. Quer dizer, você vai para São Paulo, quando você entra numa comunidade de Heliópolis ou Paraisópolis, não é a mesma coisa que olhar para uma comunidade que vive de fato. Quer dizer, Cláudio, você orientou para isolar num cômodo. Na minha casa tem um cômodo. Tá? Como é que vai isolar uma pessoa num cômodo? Ah, vocês falou que é para isolar os pais. Para ficar onde seus pais moram com a gente? Ah, não pode trabalhar assim, mas os filhos vão ficar com os avós, e aí os filhos vão para a escola e eles trazem o maior vetor de comunicação. Ah, suspende as escolas. Gente, tem gente que vai à escola. Uma das razões é porque vai comer, porque lá tem merenda escolar. Então, não é algo tão simples para ser organizado. Para poder organizar algo dessa natureza, a primeira coisa que a gente precisaria seria, primeiro, um entendimento pleno de que isso não é hora para politizar. Isso é hora para priorizar o cidadão. Parece óbvio, né? Mas não é. Uhum. Né? Segundo lugar, eu acho que usar a inteligência, né? E pessoas que tenham, vamos dizer, muito claro, noções de epidemiologia. Né? Eu acho que com isso, talvez nós encontraríamos alguma forma de poder seletivamente verticalizar a saída. Tá? Neste primeiro momento, eu acho que a atitude mais geral de a gente tentar isolar todo mundo foi mais adequada, senão estaria com muito mais gente morta nesse momento do que estamos, e os hospitais lotados de gente na terapia intensiva, gente esperando nos corredores e gente, infelizmente, morta no meio das ruas. Tem essa questão das teles, eu estou em contato com algumas delas e conversando. E, óbvio, isso é uso de tecnologia massiva, de Big Data. Só que aí tem uma questão, Big Data não necessariamente ele viola privacidade, nada disso. Mas vai ter esse questionamento. E esse questionamento, o Yuval Harari escreveu recentemente um artigo sobre o mundo pós-coronavírus, que os governos vão ter acesso à informação das pessoas, privacidade, vão saber onde elas estão. Então tem sensibilidade com isso. Também não é fácil, né, simplesmente falar, então vamos rastrear e localizar. Tudo bem, que a gente avance nessa etapa, aí tem que fazer o brasileiro cumprir isso. E quem é que vai lá ver se está cumprindo? Olha, hoje justamente eu conversei com um profissional da área de TI, né? Ele disse para mim, olha, se quiser mexer nisso, tem que ignorar a lei de proteção de dados. Eu pergunto para você, Eni, eu vou hoje no shopping center, tá? E conecto wireless, tá? E entro numa loja. 3 dias depois começa a me chegar um monte de e-mail de loja que eu nunca pisei, que eu nunca tenho meu e-mail, tá? E lota minha caixa postal. Quer dizer, a tal da lei da proteção de dados não foi utilizada até agora. Será que podemos postergar uns 3, 4 meses? E, lógico, usar por uma razão ética, que é salvar a vida das pessoas, tá? Alguém perguntou, é isso, isolar não é postergar? Não, não é postergar, porque você isolando, você permite que um número menor de pessoas ao mesmo tempo peguem a doença. E você espalha isso na linha do tempo. E ao espalhar na linha do tempo, você dá condições para que a infraestrutura possa responder a esta tal demanda. Por isso que está se trabalhando a questão relativa ao isolamento. Eu queria te perguntar dos hospitais de campanha. Eu fui visitar um no Pacaembu, inclusive que é uma parceria com o Einstein. Fiquei muito impressionado com a qualidade, com a velocidade de como aquilo aconteceu. Tem outro no AMB com mais 1.800 leitos, o do Pacaembu tem 200 leitos.
Se a gente está lidando com uma sobrecarga no sistema de saúde, dar mais suporte para o sistema de saúde não deveria ser a estratégia massificada do Brasil hoje? Enfim, o exército vir, as grandes capitais, cidades todas, você ter a construção de muitos hospitais de campanha? Criar os hospitais de campanha, justamente, pelo menos, eu não sei qual foi a estratégia, como é que vai ser utilizado, isso depende de uma organização de natureza de processo assistencial, mas o paciente que já tiver mais convalescente, que precise menos de recursos de terapia intensiva, provavelmente será direcionado para lá. E, muito possivelmente, pacientes em pós-operatório também. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser utilizada de maneira exclusiva para o coronavírus, né? Tem muita sugestão por detrás disso e eu acho que a gente precisa olhar com muita reserva, com muito equilíbrio aquilo que vai ser feito. Agora, é o caminho que você tem. É a capacidade de mobilização da sociedade. Quer dizer, você viu que rapidamente foram feitos 2 aparelhos importantes no país que dão leitos em forma de um buffer. Você viu a sociedade se movendo, gente querendo dar dinheiro, querendo participar. Verdade. Quer dizer, e a gente sabe, veja, você é um homem das leis. A sua casa, onde você trabalha, é uma casa que faz leis. Mas você sabe que solidariedade a gente não faz por lei. Solidariedade a gente faz por compromisso, por sentimento de fraternidade, porque a gente consegue ter sentimento de compaixão, né? E a gente está sentindo isso com a nossa população. O Brasil, aliás, é craque em relação a isso. O Brasil tem muita compaixão, né? O Brasil Sim. tem muito sentimento de fraternidade. Quer dizer, eu acho que a gente tem aí, talvez, um exemplo, um case, do qual nós somos realmente muito, muito, muito especiais. Cláudio, conta um pouco pra gente do que é o respirador. Assim, você explicou que ele precisa de uma equipe, de uma estrutura. Esses respiradores existem no Brasil, são fabricados aqui, quanto custa? Não adianta só ter o respirador, além da equipe, o que mais de equipamentos vão juntos com aquilo? Está em falta no mundo? O que está acontecendo com respiradores? Então, o Trump colocou a GM para produzir respiradores usando uma lei de guerra, né, que força empresas a produzir o que é necessário num momento como esse. Fala um pouco dos respiradores para a gente. Primeiro é o seguinte, o respirador é um aparelho que faz as vezes de um pulmão, né? Como o teu pulmão está muito comprometido, ele não consegue fazer o processo de respiração. Então você coloca um aparelho externo, no momento está muito caro. Os primeiros respiradores comprados, eles estavam custando mais ou menos R$50 mil. E hoje, por R$150 mil, você tem dificuldade. E a gente está vendo, de fato, até uma pressão por parte não só do governo americano, mas também do governo brasileiro e outros governos que estão pressionando para que as companhias possam produzir mais respiradores, né? Aqui em São Paulo, né, agora falando especificamente de São Paulo, da cidade, do estado, enfim, em termos de leitos, a estrutura hospitalar, o São Paulo está à frente dos outros estados, mas mesmo aqui nós estamos tendo o maior número de casos, o maior número de mortes. A nossa estrutura hospitalar, quando você deu aquele panorama geral da saúde no Brasil, em São Paulo, ela é diferente ou aquilo se replica, que você falou para o país, se replica no estado e na cidade de São Paulo? São Paulo tem alguns privilégios, né? Porque, primeiro, tem mais recursos, né? Segundo, por ter mais recursos, ele acaba tendo uma comunidade médica mais ativa, que aqui se estabelece. Quer dizer, fora daqui você sabe que é difícil, às vezes, levar um médico, porque ele não quer só dinheiro, ele quer esse médico para se estabelecer, tem todo o entorno de uma vida que São Paulo, de fato, traz condições para que ele possa ter. Então, isso já é um grande ativo, né? Em termos de leitos, né, aquela proporção que eu te falei, São Paulo tem 2,2 leitos para cada 1.000 habitantes, também abaixo daquilo que a Organização Mundial da Saúde fala. Mas, por outro lado, não vejo grande problema em a gente organizar isso. O problema ainda é a medicina e terapia intensiva. Por quê? Porque, para isso, a infraestrutura, por mais que você monte oxigênio e hospitais de campanha, não é a mesma coisa que está no ambiente hospitalar. Por quê? Porque não é só colocar o aparelho, tem todo o processo, né? Quando você entra numa sala de urgência, você simula uma verdadeira atividade de guerra. Tanto que quando a gente vai operar, por exemplo, eu vou operar um paciente com o olho, tá? Primeira coisa que eu falo é o nome do paciente. Depois eu digo qual olho vai ser operado, qual o tipo de cirurgia, quais são as possíveis intercorrências. Eu cobro, faço um checklist, que a gente chama de checklist manifesto, que é uma operação como se um avião fosse decolar. Então, na realidade, quer dizer, essa questão de funcionamento, que é um funcionamento, vamos dizer, de time, né, não é tão simples ser montado. Por isso que a gente dá preferência a pacientes graves no ambiente hospitalar. Então, São Paulo consegue dar conta. Agora, tem um monte de notícias, comentários, você nunca sabe o que está realmente acontecendo,
sobre a lotação hoje, nesse momento, com o que nós estamos vivendo, com o cenário atual, com o número de casos e o número de fatalidades que a gente teve até agora. Quantas pessoas, o sistema de saúde ou os hospitais de São Paulo, do estado de São Paulo, estão chegando no seu limite, estão lotados? Como que está isso? Você sabe um pouco o que está acontecendo? A tendência que está aparecendo, Wênia, é que essa curva não vai escalar da mesma forma que escalou na Itália. Tá? Então, isso já é um dado positivo, né? Graças, talvez, ao isolamento que a gente está fazendo. Né? Agora, a grande questão é que até quando a gente vai ter essa capacidade instalada? Quando será o pico verdadeiro? Acredita-se que será entre 6 e 20 de abril. É lá que o sistema, de fato, vai ser testado. Né? Ainda acho que para São Paulo a gente vai ter as condições para suportar, o que não significa que a gente não vai ter óbitos, o que não significa que a gente não vai ter complicações, mas pelo menos a gente não vai perder vidas que eventualmente seriam perdidas se por acaso a gente não tivesse uma infraestrutura como é São Paulo. Agora, Cláudio, essa data que você está colocando, 6 a 20, aí a gente atingiu o pico, seria inconcebível nós falarmos em redução do isolamento, então, nesse período ainda. Porque tem um delay, né? Tem um atraso. Sempre, pelo que eu estou entendendo, nós estamos falando o que está acontecendo hoje, o impacto é daqui 3 semanas ou daqui 1 mês. Então, como que você vê a redução do isolamento? Para que período? Todo mundo essa é a grande pergunta. Né? Quando que nós vamos reduzir? Olha, eu acho que qualquer pessoa que arrisque uma sugestão nesse sentido seria leviano, tá? Uhum. Eu acho que nesse momento, insisto, vamos ficar em casa, vamos manter isolamento, está dando certo, está achatando, está possivelmente colocando as condições do devido espaço. Então, eu acho que é precoce. É claro, a gente seguia por modelos estatísticos, né? Quer dizer, tudo isso daqui tem uma inteligência por detrás que sinaliza entre 6 e 20 de abril. Tá? Mas isso pode melhorar como pode piorar um pouco. Acho que não dá para a gente arriscar. Por quê? Porque eu acho que se por acaso a gente fizer isso, a gente vai colocar em risco pessoas e vai aumentar a capacidade de transmissão. A coisa é exponencial, N. Em 2, 3 dias, você transfere isso para um número de pessoas que é uma coisa assim brutal. Tá? Eu não sou um estatístico, mas realmente a gente percebe que isso aqui é uma coisa que ela é complexa. Não dá para falar em gripinha, não dá para falar ficar em casa, para voltar ao trabalho. Temos que ser muito zelosos mesmo. Tem uma coisa que você falou que foi o impacto psicológico, né? E eu acho que as pessoas não captaram que se a gente tiver um número de mortes, tudo bem que perante o tamanho da população brasileira pode ser pequena, mas se ele passar de um certo patamar, o impacto psicológico nas pessoas e social vai ser tão grande que mesmo que você libere elas saírem de casa, elas não vão sair. Então, manter essa restrição agora, por mais duro e sofrido que seja para a economia, talvez seja a única chance de quando a gente conseguir reativar com força total, todo mundo se sinta tranquilo para sair na rua. Porque se a gente começar a ter números de mortes, os Estados Unidos falou, o Trump falou anteontem, né? Ele virou e foi categórico. Se a gente tiver 100 mil mortes, foi uma vitória. Ou seja, se nós falarmos nessas quantidades, o brasileiro vai ficar muito assustado, porque todo mundo vai quase que conhecer alguém que vai ter passado por isso. Como que você vê isso, Cláudio? Olha, primeiro, né, eu pediria que a gente tomasse com muita reserva tudo aquilo que alguns governantes têm dito, com todo respeito aos governantes e com todo respeito à classe política. Tá? E você sabe do meu respeito, que eu tenho particularmente por você e por vários que estão aí. Né? Não, você é um homem público no sentido de estar preocupado com o bem público. Então, assim que deveria... Eu fui secretário da Saúde de São Paulo e uma das razões que eu, naquele momento, deixei é porque justamente eu percebi que a gente não conseguia priorizar ações de natureza estruturante. A gente acaba sendo compensatório o tempo todo. E aí dá em resultado de situações como a gente vive, onde a gente percebe que não consegue organizar sistemas de saúde. Quando eu fui secretário, o protocolo do AVC de São Paulo nasceu de um trabalho meu. Quer dizer, eu queria organizar a saúde, e eu acho que a saúde tem que ser organizada. Tá?
quem tiver um modelo preditivo, porque você abre aquilo que aquela escola de Londres, tem uma escola, o College de London, que fala sobre Imperial College, né? Eles trazem para você dados catastróficos. Só que eles já reviram esses dados, né? Os primeiros foram muito piores, agora eles já estão revendo e dizendo que não são ruins, mas não tão ruins, né? Quando você vê o indivíduo de Stanford, que é um professor também diferenciado, hoje estava lendo uma reportagem na qual ele dava uma entrevista, ele dizia que a gente está supervalorizando, está indo muito longe. Não que não deva isolar, mas ele acha que não vai ser do tamanho que a gente imagina. Eu sou um otimista, tá? Ainda eu acho que vai ter no nosso país alguma alternativa, né? Vai talvez dar tempo, tá? Agora, por hora, o que existe de concreto? De novo, isolamento, tentar fazer teste, imaginar que a gente pode dosar anticorpos e, de repente, liberar de fato essas pessoas porque elas estão imunes, um protocolo de pesquisa na área de cloroquina, que está caminhando, também não dá para tirar conclusão antecipada, todo mundo quer saber se os pacientes estão melhorando, e você é um cientista político, você é um acadêmico, você sabe que ciência não se faz assim. Ciência se faz com controle, sabe? Ciência se faz com responsabilidade, tem que ver quais são todos os elementos que interferem. Senão você chega em conclusões errôneas, né? Ou dessa febre, das pessoas comprarem cloroquina e não saber por que estão tomando, né? Porque não sabe se faz efeito, né? A gente vai ter uma demora em relação à vacina, não dá para falar sobre isso. E estamos acreditando que as terapias intensivas do Brasil são mais suficientes e melhor preparadas que as italianas. Então, pode ser que por aqui a gente consiga alguma coisa que traga, talvez, um resultado melhor do que alguns estão criando em termos de expectativa. E acho que o presidente Trump, que até há cerca de uma semana atrás achava que estava para trabalhar normalmente, quem sabe agora está indo para o outro extremo, né? Não sou eu que vou brigar com ele, né? Aliás, não brigaria com presidente nenhum de lugar nenhum do mundo, né? Acho que eles são presidentes, acima de tudo, né? Tem que manter equilíbrio. Então, neste momento, não dá para a gente fazer previsões. O que a gente pode dizer é o que tem que ser feito no sentido de evitar um tumulto, uma confusão e muita morte. Essa questão do remédio, essa é uma das grandes, né, esperanças das pessoas. E tem um problema hoje sobre você usar um remédio que não está comprovado para aquele uso, porque ele tem uma utilidade real, né? O remédio ele foi criado para alguma coisa que foi comprovada que ele tem efetivo. Se todo mundo começa a comprar o remédio, fala um pouco do impacto disso. Todo mundo ir atrás de um remédio que supostamente pode ter um efeito numa outra coisa paralela e ele perde a sua função principal. Primeiro que eu estou vendo, tá me incentivando. Tem gente me incentivando a brigar. Tá? Na hora certa a gente vai brigar. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A cloroquina é uma doença que é usada para doença reumática e para malária, né? E para outras doenças muito específicas. Eu, várias vezes, vejo isso porque a cloroquina tem um efeito colateral dando uma doença chamada maculopatia, né? É raro dar, mas eu vejo a parte oftalmológica, mas ela também dá efeitos importantes que podem levar até morte súbita por arritmia cardíaca. Então, precisa tomar cuidado, quer dizer, ninguém tem que sair comprando cloroquina. Medicamento, em geral, ele não é sintomático. Tomar um Buscopan, tomar uma aspirina, né? Agora, tomar um medicamento que tenha alguma coisa específica, tá? Eu acho que isso aqui é um equívoco. O que vai acontecer? Saíram comprando, não sobrou para os reumáticos. Saíram comprando, tem gente com malária que está podendo tomar, né? A indústria já está querendo dar um boom. Aliás, o que tem de gente procurando oportunidade para ganhar dinheiro agora, sabe, não é crime. Mas é inacreditável, porque às vezes a gente tem que dar uma atenção para o paciente, a gente quer orientar alguma coisa, principalmente a questão da angústia. Quer dizer, as pessoas estão trancadas nas suas casas, elas querem atenção. Quer dizer, a gente faz um live, a gente grava uma mensagem, a gente levanta alguma informação que possa ser útil. Por quê? Porque a gente quer dar conforto para as pessoas. E a gente quer se servir de uma reputação e de um conhecimento que a gente busca, não só eu, pergunto para outros profissionais, né? E, portanto, como estão falando, quer dizer, tem que eliminar esse oportunismo todo, de maneira alguma. A gente não pode, de forma alguma, tirar proveito de uma situação como essa. Cláudio, eu estou ouvindo, né, acompanhando aí, tem infectologistas falando sobre uma segunda onda de contaminação ou de infecção que vai vir em outubro, terceira onda. O que você sabe sobre isso? Isso é real? Como é que a gente vai sair de uma situação dessa depois de 2 meses ou 3, talvez? Seria uma minoria de casos, tá? Para que isso acontecesse, teria que acontecer uma mutação no vírus, o que não é algo tão rápido, tá?
eu acho que a gente não deve valorizar isso nesse primeiro momento, né? Senão vai ter gente querendo impor uma segunda quarentena por conta de uma recidiva de uma doença que a gente não sabe nem se de fato é recidiva. Nós temos dificuldade para fazer diagnóstico, falta teste, o pessoal está falando que está tendo recidiva. Acho que estamos indo longe demais. Vamos tratar daquilo que é concreto nesse momento. O que a gente pode fazer para a questão dos testes? O que está acontecendo no Brasil sobre os testes? Eu fiz o exame, demorou um tempão. A gente está tendo dificuldade no acesso, quer dizer, até importamos. O teste ele tinha um componente muito artesanal, porque existem 2 testes. Um que é feito através do PCR, onde você tenta isolar uma partícula do vírus e, portanto, você, por uma mecânica molecular, você identifica a presença dele, você colhe material da orofaringe e colhe material da nasofaringe, né? E quando você faz isso, às vezes, ele pode dar negativo, mas ele tem muita sensibilidade, né? Ele é bom, né? Mas é um teste artesanal, demora um tempo para ficar pronto. Os outros testes são kits mais rápidos, a gente tem que buscar algum fornecedor que seja adequado e para isso tem que testar. Não adianta pegar um teste que tem uma sensibilidade de 30%, que come bola em 70%. E tem o teste, que na verdade não é o de PCR, que você dosa imunoglobulina. Na fase aguda da doença, você tem uma imunoglobulina chamada IgM, que é a que aparece. Entretanto, nesses casos, ela demora muito para aparecer, uma peculiaridade desse coronavírus. O que vem em seguida é o IgG. O IgG é a manifestação de uma resposta crônica, quer dizer, aquilo que eu te falei, o paciente que está imunizado. Agora, esses kits todos foram criados recentemente. Como eu disse para você, a gente bobeou no atraso para poder entender que a gente teria um problema pela frente. A gente achou que era uma coisa da China, uma coisa de país frio, que país quente não teria isso. Quer dizer, nós não tivemos a preocupação disso. E, logicamente, ao negligenciar, a indústria farmacêutica também não se dedicou e não criou os kits na quantidade e com a especificidade necessária. Está acontecendo algumas coisas aqui no estado de São Paulo. Você está vendo prefeitos entrando com decretos e confiscando respiradores, camas de hospitais e tirando aquilo. Qual o impacto de uma ação dessa desagregada, desestruturada, cada um tentando capturar? Você contou aí o exemplo de alguém querendo comprar para si mesmo, mas imagina uma prefeitura que vai lá e captura e guarda e começa uma guerra dessas. Isso seria uma... Assim, não é o meu... Eu não entendo de uma estrutura de saúde nessa escala. Como que você vê isso? Eu acho, no mínimo, um absurdo, né? Porque, na realidade, quem comprou aquele bem deve receber aquele bem. Eu acho que o que os governantes deveriam se preocupar é coibir os abusos, né? Que não pode aquela máscara que custava R$1, alguém se aproveitar e está vendendo por 4, ou por 5, ou por 6, né? Ou os próprios respiradores, quer dizer, que antes eram vendidos por 50, hoje estão querendo por 150, né? Não vai ser confiscando que a gente vai botar uma ordem, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, incentivar a compra. E para isso precisa de liderança, Eni. É falta de uma liderança que queira, de fato, assumir responsabilidades no país sob a ótica do tecnicismo e não do politicismo, né? O que eu tenho visto é que todo mundo coloca medidas e quer aparecer mais, né? E não dá para a gente querer, num assunto tão sério, se dar o luxo de imaginar que o Brasil está num momento que as pessoas podem aparecer e já começar a debater, indiretamente ou de maneira maquiada, as eleições de 2022, que é o que está acontecendo. Não é por aí. Então, eu acho que a gente deveria ter uma visão um pouco mais técnica. Eu acho que os governadores têm um papel importante, os prefeitos têm um papel importante, lógico. Inclusive, o sistema ele é feito por 3 níveis. Nível federal, estadual e o municipal. As ações operacionais acontecem nos municípios. Cidades pequenas dependem muito do Estado. Cidades maiores dependem menos do Estado. Agora, a gente não pode, tá, neste momento, imaginar que vamos confiscar coisas de alguém que já comprou. Aliás, é a grande preocupação que eu tenho. Por quê? Porque alguém aí é capaz, com medidas heróicas, né? Hoje, por exemplo, saiu uma medida de um partido, que eu não sei qual que é, mas, enfim, um partido sei lá, eu acho que era o PSOL, né? Querendo confiscar os bens hospitalares. Os hospitais vão se transformar em bens de patrimônio público. Eles não entendem que o setor privado, hoje, que atende cerca de 25% da população brasileira, desonera o SUS. Porque se essas pessoas, todos nós que temos acesso ao sistema privado, fôssemos para o SUS,
o SUS estaria pior do que está em termos de insuficiência de recursos. Então, é um livre mercado, quer dizer, a gente precisa entender que essas questões têm que ser respeitadas, inclusive a bem da ordem e da democracia no nosso país. Isso não é assim que vai resolver o problema. Essa questão da politização, ela é uma tragédia. O pior é assim, realmente é uma crise que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, está todo mundo aprendendo, os dados estão aparecendo, as informações estão correndo, e é natural que existam opiniões diversas e elas têm que ser debatidas. A gente está aqui tentando fazer isso, esclarecer, trazer pontos de vista, argumentos. Eu tenho tentado fazer isso, eu já mudei de opinião, variei a minha opinião, e eu acho que só não muda de opinião nessa situação quem não está acompanhando o que está acontecendo, né? O problema é que quando você se coloca de um lado do argumento, você é taxado ou te dá uma roupagem política. Você fala, não, peraí, mas eu não estou preocupado com essa discussão política. E eu que sou um político, eu estou preocupado com a solução. Então é óbvio que você vai ter que argumentar, mas você não pode ser colocado numa caixa ideológica, numa caixa partidária, ou numa caixa ou num guarda-chuva embaixo de um líder X ou Y. E isso está sendo muito difícil, porque você vê que as pessoas elas estão se apegando, entrando nesse jogo político. Isso é horrível, né, Cláudio? Você sabe, Eni, eu conheço você há muitos anos e tenho, além de respeito, carinho por você, né? E eu te digo o seguinte, né? O contraditório, ele é absolutamente legítimo e imprescindível, porque é o contraditório que faz com que a gente possa progredir de uma maneira mais construtiva no contexto da solução dos problemas, né? Aliás, ouvi um rabino hoje, né? A gente, em geral, aprende com os outros. Esse é inteligente. O que quer aprender sozinho, em geral, é burro, né? Então, quem se dá o trabalho e aceita humildemente que o outro possa ajudar, essa ajuda, ela se faz de várias formas, principalmente com o diálogo, né? A visão ideológica do sistema de saúde brasileiro, ele é um cúmulo. Quer dizer, hoje a gente vê, nesse momento é uma crise, mas independentemente disso, o sistema é único. Então, quando você vai lá e faz uma organização social, por exemplo, né, quando você ocupa uma capacidade ociosa de um ente privado e dá para quem não tem acesso, tá, isso é extremamente útil. Eu aprendi muito no sistema público coisas que levei para o privado. E acho que o privado poderia ajudar muito o público. Agora, quando você fala com as diferentes linhas ideológicas, você, infelizmente, acaba sendo configurado como alguém absolutamente fora dos padrões tradicionais. Eu devia ter mais, né? Execrado, colocado de lado, que é lamentável. Agora, existem pessoas boas. Também não podemos generalizar a classe política, né? Tanto que eu estou aqui querendo fazer uma entrevista com você porque é você, que eu sei que é uma pessoa estruturada e, inclusive, alguém que aceita o contraditório. E quantas vezes já não debati com você e tinha posições contrárias? Deixamos de nos respeitar por conta disso? Pelo contrário, cada vez nos elevamos mais no sentido de respeito. Agora, o que nós estamos vendo hoje, sabe, quer dizer, eu vi o presidente Trump, por exemplo, voltar atrás. Ele se juntou, é lógico, tem que saber como colocar isso, tem uma roupagem, é o presidente da República, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a humildade, né? Os sábios judeus dizem que aqueles que se olham no espelho, eles se mantêm somente de pé. Aqueles que olham para um lago para enxergar a sua fisionomia, eles se abaixam. O abaixar significa humildade. Quando a gente é humilde para aceitar a ajuda do próximo, acho que é adequado. Eu acho que a gente está precisando sensibilizar todos os níveis. Você tem que interferir, os níveis políticos que estão perto de vocês. Não dá para ficar brigando. Quer dizer, não pode governos estaduais brigarem com a presidência ou com o ministério. Nós temos que construir esse cenário. E esse cenário não é um cenário de acerto, é um cenário de convergência de natureza técnica. Levar em consideração aquilo que de fato é palpável. É isolamento? É isolamento. Temos um problema com a economia? No primeiro momento, os economistas têm que encontrar uma forma de resolver. Não vai dar para ser o tempo todo isso, a gente sabe disso. Então vamos ter que encontrar uma maneira para poder sair desse isolamento progressivamente. E de que maneira isso tem que ser feito? Com inteligência. Se houver convergência, não houver briga entre os poderes, a questão da lei de proteção de dados, ela facilmente passa a ser superável. Por quê? Porque vai ter uma visão de necessidade ética, a ética weberiana, que é aquela que coloca a necessidade e o direito do próximo acima dos nossos próprios interesses. Então, o clamor que eu faço para você, junto com os teus pares, é esse sentido magnânimo. E nós, cidadãos da sociedade, temos que ajudar também, temos que participar,
temos que ser proativos. Chamado para uma live, vá, telefone, traga informações. Falamos hoje sobre máscaras. Nós temos que colocar máscara. O pessoal que está nos hospitais tem que andar de máscara. Eles pensam que a máscara é para proteger a eles. Não é proteger a eles, é proteger as pessoas que estão lá dentro. Porque aquele indivíduo que foi fazer um apendicite em caráter de urgência, ele vai ser transportado por um maqueiro que, de repente, acabou de levar há pouco alguém que foi para uma unidade de terapia intensiva. E ele pode estar contaminado, totalmente assintomático. Então, ele tem que usar a máscara, porque senão ele vai criar, nesse indivíduo que foi para uma apendicite, levar para uma UTI por insuficiência respiratória. Então, são questões técnicas e eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Talvez seja um bom momento para todos nós até rever o que nós queremos dos nossos governantes. Nós temos aí eleições municipais, vamos ter eleições federais, temos que escolher as pessoas, quem sabe estejam emergindo novos líderes que possam, talvez, construir um país mais estruturado e menos compensatório, como eu disse anteriormente. E eu digo o seguinte, Enio, eu quero que você saiba, eu te coloco no meio desses estruturantes. E é por isso que eu estou aqui, pelo respeito por uma pessoa preparada e diferenciada como você é. Obrigado, ouvir isso de você, Cláudio, é uma alegria. Eu fico muito honrado, porque eu sei que você é uma dessas pessoas públicas que dedicou sua vida a tentar contribuir com a sociedade, em vários momentos diretamente no serviço público e outros, como você disse, em posições de liderança, indireto, e preocupado com saúde, enfim. Então você tem o juramento do médico, você sempre esteve próximo a essa visão humana, e é muito, muito interessante ouvir a sua fala.